72 horas para aposentados do INSS, uma surpresa rápida, mas o que significa isso? Vou explicar para vocês essa situação onde muitos acreditavam que não teriam acesso a esse benefício. Acontece que nós estamos tendo uma grande reviravolta nesse momento e você precisa ficar por dentro, porque uma decisão da justiça pode atrapalhar a vida de aposentados do INSS. Vou explicar com maiores detalhes, fica comigo até o final. Nós estamos vendo aqui agora, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, no meio do ano, aposentados do INSS vão receber mais de 2 bilhões de atrasados. São pessoas que, assim como você que estão me assistindo agora, tiveram a coragem de não aceitar o não do INSS. Se você também foi negado ou teve o seu pedido suspenso, cortado por revisão do INSS, faz o seguinte, busque ajuda o quanto antes, não espere. São milhares de aposentados e pensionistas em todo o país que começam a receber agora, ainda nesse mês, valores atrasados após decisões judiciais favoráveis. Ao todo, 2 bilhões serão pagos a beneficiários que venceram ações contra o INSS. Os recursos foram liberados pelo Conselho da Justiça Federal e contemplam principalmente segurados e seguradas que tiveram ganho de causa no processo de revisão ou pagamento de benefício. Então presta muita atenção, aposentados e pensionistas, quem vai receber os atrasados agora? Olha, os pagamentos vão ser destinados a cerca de 141 mil beneficiários que venceram mais de 100 mil processos na Justiça, valores que são referentes às chamadas requisições de pequeno valor, RPVs, olha, dívidas de até 60 salários mínimos. Para ter direito a esse lote de pagamento, o processo ele tem que ser totalmente concluído, sem possibilidade de recurso. Então, se você ganhou a ação na Justiça, começou a receber do INSS, o processo ainda não acabou, tá? A ordem de pagamento tem sido emitida pela Justiça, então não depende do seu advogado. E a liberação tem ocorrido dentro do calendário mais recente, referente agora ao meio do ano, tá? Esses atrasados envolvem benefícios de aposentadorias, pensões, auxílio-doença e benefício de prestação continuada. Então, o que são esses atrasados? Para a gente entender, porque nesse vídeo você vai ter uma surpresa. Os chamados atrasados são valores retroativos pagos aos segurados que tiveram coragem e entraram na justiça e comprovaram que tinham direito de receber mais. Então, seja por erro de cálculo, seja por concessão tardia. Esses pagamentos costumam ocorrer após decisão definitiva da justiça e são liberados em lotes, tá, todos os meses, conforme a autorização do juiz responsável no caso. Então, para ter uma ideia, todos os meses são pagos bilhões de reais. E o que você está esperando com essa negativa, com esse não do INSS aí, parado na sua gaveta, debaixo da sua cama, dentro de sacolinha, de pasta? Vamos acordar, minha gente. Uma decisão recente, as pessoas acreditaram aí, milhares de aposentados e pensionistas do INSS, de que não teriam direito de receber um pagamento extra referente ao ressarcimento de descontos associativos feitos sem autorização entre março de 2020 e março de 2025. O depósito realizado, portanto, para quem reclamava, acontece que o período de reclamação acabou e as pessoas acham que perderam direito. Não é bem assim. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? O depósito ele é realizado em até, veja bem, 72 horas, exatamente, após a conclusão da decisão do acordo firmado entre o governo federal e os beneficiários. Segundo dados do governo, então, mais uma vez, não sou eu, é o governo, cerca de 656 mil segurados tiveram seus pedidos de ressarcimento aprovados, mas ainda não receberam os valores porque não concluíram a etapa final do processo. A assinatura do termo de adesão do acordo. O procedimento é de graça e pode ser realizado pelo site ou aplicativo do INSS ou nos Correios. Então eu vou explicar para vocês. Um acordo fora da justiça extrajudicial foi homologado pelo ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, permitindo que o INSS iniciasse os pagamentos
no meio do ano passado. Desde então, né, de acordo com o Ministério da Previdência Social, mais de 3,2 bilhões já foram devolvidos a aproximadamente 4,7 milhões de pessoas prejudicados pelos descontos irregulares não autorizados. Tá? Como funciona? Para receber os valores, o segurado, a segurada do INSS, precisa inicialmente não aceitar, contestar os descontos indevidos. Após a contestação, a entidade responsável pela cobrança teve um prazo para apresentar uma justificativa de documentos. Então, caso a associação não tenha respondido ou tenha apresentado documentos considerados irregular, como assinaturas falsas, o sistema libera automaticamente a opção de adesão do acordo de ressarcimento. Consulte após a confirmação o pagamento é autorizado. Então, somente após a confirmação o pagamento é autorizado, sendo creditado na conta bancária do beneficiário em até 72 horas. Então, mesmo após o encerramento do prazo para contestar os descontos, ou seja, hoje, para você que está assistindo esse vídeo, aqui, nós estamos iniciando um novo mês, estamos no meio do ano, tá? Você está aqui no mês de julho, está assistindo esse vídeo, provavelmente, ou mais tarde, não pode mais contestar nem nos correios, nem no site ou aplicativo do INSS. O prazo para contestar acabou. Mesmo após o encerramento do prazo para contestar os descontos, quem já teve a contestação aprovada continua podendo aderir ao acordo para os valores devolvidos. O que nós temos aqui? Veja bem, nós temos que os descontos indevidos do INSS, ou seja, o roubo do INSS, o acordo de devolução, segue aberto para quem contestou. Só para ter uma ideia, nós temos quase 2 milhões de pessoas que não aderiram. E essas pessoas, tá, elas não podem mais contestar, mas mesmo com o fim do prazo de contestação não autorizados, quem já cumpriu a primeira etapa pode aderir à devolução do dinheiro. Então, vamos lá. Se você já foi lá e pediu, tá? O INSS mantém o acordo em aberto de devolução do dinheiro, mesmo após o fim do prazo. Então, a contestação ainda não resultaram em pagamentos devido ao processo de diferentes etapas. O que nós temos aqui? Se você foi lá no correio, já pediu, se você fez pela internet, tem uma situação que você tem que resolver. Tem que ir lá no correio de novo e falar, eu quero receber o dinheiro, né? Ou no meu INSS. Então, a adesão ao acordo de devolução dos descontos indevidos e benefícios previdenciários segue sendo permitida pelo INSS. O prazo foi encerrado no dia 20/6 de 2026, vale apenas para contestação, né, debitadas. Então, apenas você não pode mais contestar. Quem contestou dentro do prazo das operações não autorizadas ainda poderá aderir ao acordo de devolução na segunda etapa para receber os valores, tá? Então, nós temos aí, você que já fez o pedido, pode ir lá e pedir para receber. Agora, quem não fez, tá? O que nós temos aqui? Existe um grupo de quase 2 milhões, gente, é muita gente, tá? Por isso que eu estou aqui hoje, que pode reunir as seguintes situações distintas. Casos ainda dentro do prazo de resposta da entidade, situação em que a entidade apresenta documentos alegando, né, que foram autorizados, manter a verificação, beneficiários que estão aí aptos a aderir, mas não fizeram adesão do acordo, tá? O INSS não detalhou quantas pessoas são ao todo, mas o que nós temos aqui, essas pessoas têm, né, a oportunidade agora de fazer o seguinte, ir para a justiça. Então, se você não aderiu, se você não contestou, acabou o prazo. Você pode ir para a justiça e receber, são bilhões de reais que são pagos, tá? Todos os meses, de pessoas que têm a coragem de ir para a justiça e ainda ter direito a o quê? A danos morais. Tem só um pequeno problema aqui, tá? Uma possível armadilha, né, pode espreitar aí os aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas da fraude dos descontos não autorizados. Além da própria fraude, é claro, né, operada aí na Operação Coração do INSS, com, infelizmente, padrinhos políticos, né, e empresários, sindicatos, servidores. Agora temos uma verdadeira armadilha financeira que pode vir aí na mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses
resolveram aplicar a mesma estratégia jurídica com vários outros, né, planos, como infelizmente nós vimos aí, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Collor 2. Infelizmente, vocês viram recentemente aí a revisão da vida toda, que foi retirado. Também nós tivemos a revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, apesar de serem matérias diferentes, todas têm a mesma trajetória parecida. São questões de grande repercussão nacional, com forte apelo por dinheiro, e que foram parar no Supremo Tribunal Federal, que homologou acordos de adesão excessivamente, né, voltados para ajudar o governo. Em um ato contínuo, o tribunal fixou prazo alongado para pessoas refletirem sobre esse acordo aí de merda, tá? Essa que é a realidade. Vocês estão recebendo de volta aí 50 conto, 30 conto, infelizmente, vai dar aí para alguns R$100, para outros R$600, enfim. Antes de sobrecarregar a justiça com novos processos, eles conseguiram se livrar de milhões, tá? Essa que é a realidade, se livraram de milhões de processos. Só para ter uma ideia, imagina que essas pessoas que, se não tivessem recebido esse dinheiro, né, do governo, dinheiro que foi devolvido às pessoas que aceitaram o acordo, né, o que acontece? Esses milhões de beneficiários e beneficiárias do INSS, o que eles iam fazer? Eles iam parar todos na justiça, tá? Imagina só. Então, foram devolvidos aproximadamente 4,7 milhões. Seriam 4,7 milhões, quase 5 milhões de novos processos na justiça contra o INSS, onde teria que devolver em dobro, segundo o Código de Direito do Consumidor, e mais indenização por danos morais. Seria um prejuízo gigantesco. Então nós temos aí hoje cerca de quase 2 milhões de pessoas que ainda podem ter acesso a esse benefício, tá? São pessoas que podem entrar na justiça, né, enquanto nós estamos sendo assombrados, tá, por processos de recuperação e repercussão nacional atuando, né, aí. Para ter uma ideia, as pessoas entraram em 2025 na justiça contra esse acordo, pedindo a devolução em dobro e mais indenização por danos morais. Eu recebo aqui o WhatsApp de clientes do escritório, que eu trabalho há mais de 21 anos, onde as pessoas perguntam: e como está o meu processo de indenização contra o roubo do INSS? Aí eu falo: olha, o processo estava parado até o fim da devolução do dinheiro, que foi no dia 20/6 de 2026. A partir de agora, a tendência é o STF já dá um recado, né? Se eles aceitaram um acordo, né, aí nós temos a seguinte mensagem, né, subliminar lá do STF, que transmite essa tendência, né? Se as pessoas aceitaram um acordo ruim, ao invés de procurarem uma reparação financeira justa e integral, por coincidência foi isso que aconteceu nos outros planos econômicos, tá? Com as vítimas do INSS poderá acontecer a mesma coisa. Então vamos entender aqui. No contexto, usando o pretexto do grande guardião constitucional federal, não é de agora que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal atropelam a carta política que juraram proteger, sem o necessário, né, cuidado para acolhimento de abusos, absurdos jurídicos e, ultimamente, alguns julgamentos que misturam propositalmente análise da constitucionalidade e soluções jurídicas atípicas, aleatórias. Ou seja, o que eles fazem? Nos casos de planos econômicos do passado, o que cabia ao Supremo Tribunal Federal avaliar se seria, em princípio, reconhecer ou não a constitucionalidade daqueles problemas, tá, discutidos em décadas anteriores, somente no Supremo Tribunal a matéria parou aí, só para ter uma ideia, 15 anos parado, uma espécie de, né, congelamento. Agora imagina a pessoa que vem e pergunta para mim aqui: e como está o meu processo? Se os planos, né, governamentais que prejudicaram as pessoas demoraram mais de 10, 15 anos para serem julgados. Só nessa espera, milhares de poupadores morreram em meio a esse caminho. Quem não morreu sofreu um golpe em vida. O STF reconheceu que aqueles planos, né, causavam prejuízo de até 42% para quem?
nas economias dos investidores que estavam corretos, ou seja, as pessoas estavam certas, como se não bastasse estabelecer o prazo de anos para insatisfeitos, né, fazerem acordo com os bancos, e não precisa dizer que o acordo ofertado não foi nada razoável. Daí o nosso medo, tá? De forma equivocada, o Supremo Tribunal Federal, ele molda um julgamento ou solução jurídica que vincula vítimas de planos e a assinarem acordos sob pena de não terem direito a nada. Foi o que aconteceu agora. O governo falou, nós vamos devolver o dinheiro, se a pessoa foi lá e aceitou o acordo, está impedida de entrar na justiça. Só que isso não existe, tá? Depois de vários adiamentos, finalmente se encerrou os prazos para contestar os descontos associativos não autorizados em seus benefícios. Então, quem não fez o acordo, sim, terá que buscar a justiça. E é aí que a gente lembra do que aconteceu. O acordo ofertado pelo INSS é muito ruim, praticamente afasta a responsabilidade do INSS pelas fraudes de descontos não autorizados. E aí nós vemos que o INSS, quase nenhum ato de extrema bondade acontece vindo da Justiça, principalmente do Supremo, né, que devolverá valores de forma simples. Nada de pagamento em dobro ou dano moral. Se o STF aplicar a mesma decisão jurídica do que ele tem feito no passado nos planos econômicos, que nem plano Collor, que pegou poupança, enfim, os próximos passos será a Corte tentar apaziguar, amenizar a responsabilidade do INSS e, é claro, tentar tirar de vocês a reparação civil para quem fez o acordo ou permitir que quem queira a devolução deva procurar associações previdenciárias que assumiram, que praticamente já nem existem e deixaram, portanto, aí, o INSS fora disso. O que está acontecendo? Se eles forçarem, né, a indenização lá pelas associações, elas já foram extintas, elas nem têm dinheiro para pagar, e tirar a responsabilidade total do INSS para o governo não gastar nada, isso vai ficar, né, prejudicado por uma decisão que ainda vai sair do Supremo Tribunal Federal. Então o STF pode atrapalhar a devolução do dinheiro das vítimas do roubo, mas o que eu aconselho? Direito, você tem que correr atrás, tá? Os valores pagos nesse momento mostram isso, ou seja, quantias de até 60 salários mínimos estão sendo pagos todos os meses, tá? O segurado pode verificar esses valores, né? Além das ações judiciais, o INSS também realiza a devolução de valores para segurados, que isso foram descontos entre 2020 e 2025, segundo o Instituto, 656 mil aposentados e pensionistas ainda precisam aderir ao acordo. Então, faz o seguinte, aproveita o momento e corre atrás de um advogado. Se você está entre esses mais de 1,5 milhão de pessoas que podem ir para a justiça nesse momento, e se você está entre esses 600 mil aí que não receberam, corre lá no INSS, você não é obrigado a aceitar o acordo, também dá para procurar a justiça. Então nós temos aí, você pode ter acesso a bilhões de reais todos os meses, se for para a justiça agora. Agora, quem quiser receber essa migalha e já fez o acordo, entra lá no meu INSS, tem mais de 500 mil de aposentados e pensionistas que bastam clicar no sim, em 72 horas vão receber esse dinheirinho aí, que não é grande coisa, mas já é, né, alguma coisa. Mas se você quiser ir para a justiça e ganhar o dobro disso aí, por exemplo, tem um cliente aqui, né, do interior aqui, de São Paulo, na cidade de São João das Duas Pontes, São Paulo. Se ela aceitar o acordo, ela vai ter acesso a R$600. Se ela for para a justiça, ela pode receber R$1.200 e mais indenização por danos morais por 2 motivos. É uma pessoa que tem mais de 70 anos e aposentado por invalidez. O INSS tinha a obrigação de proteger essas pessoas e não fez a sua parte. Portanto, segundo o Código de Defesa do Consumidor, tem direito ao ressarcimento em dobro e os danos morais, porque o INSS não fez a sua parte de proteger esse aposentado que é inválido e que é idoso. Então, muito cuidado, você pode receber 5, 10, 20 mil, dependendo do seu caso. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma cadeira de roda ou acamada, você pode receber aí dezenas de milhares de reais. Se a pessoa teve
o roubo, se foi um menor ainda, ou uma pessoa incapaz, inválida, foi roubado, nossa, aí a coisa estoura mesmo. Então compartilhe esse vídeo. Para quem quer aceitar, aceitou, em 72 horas o dinheiro está no bolso. Mas para quem quer ganhar muito, eu aconselho vocês entrarem na justiça e pedirem indenização por danos morais. O prazo acabou no dia 20 de junho de 2026. Então, a partir de agora, o julgamento aí do STF pode sair a qualquer momento em relação a esse pagamento. Vamos lá, vamos ajudar as pessoas. Compartilhe os vídeos do canal. Nós temos aqui, portanto, a devolução do dinheiro, tá? A devolução do dinheiro do acordo do INSS, descontos indevidos do INSS, acordo de devolução, segue em aberto. Para quem contestou nos Correios ou pelo INSS, são mais de 600 mil pessoas que, se entrarem lá agora, vão receber o dinheiro de volta. Só que tem um acordo lá. Se você pegar o dinheiro de volta, você não pode entrar na justiça. Aí fica por sua conta e risco. Eu quero receber em dobro, ainda ter acesso a danos morais. Faz o seguinte, procura um advogado. E esses mais de 1 milhão aí que ainda não buscaram o acordo, o prazo terminou, mas essas pessoas sim podem ir para a justiça. Se você conhece alguém que tem desconto não autorizado lá no seu pagamento do INSS, envie esse vídeo agora para essa pessoa, compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp. Vamos ajudar quem mais precisa. Forte abraço. Qualquer dúvida, eu estarei aqui aguardando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.